Fala galera, tudo bem? É o seguinte, seja bem-vindo novamente, certo, ao nosso programa Profissão Barbeiro, tranquilo? Eu ensino barbeiros iniciantes a fazerem mais dinheiro com técnica e segurança. Meu nome é Rafael Lima, tenho 18 anos no campo de batalha no ramo da barbearia e aqui no episódio de hoje vamos falar como você pode sim oferecer uma experiência encantadora durante o serviço de barba, certo? Então eu quero que vocês fiquem aqui comigo, lembrando que eu sempre falo, cara, tá aqui comigo na aula, pega papel, pega caneta, porque sim, será necessário. Vou falar o que vocês precisam focar mais, escrever mais, então vocês não querem ficar de fora. E é fato que tenha com vocês cup of water, que é um copo de água, certo? Então, pessoal, o que é exatamente oferecer uma experiência encantadora durante o serviço de barba? Imagina só que você tem o poder de ser lembrado, certo? Então, durante você executa o seu serviço de barba, pode lhe garantir que o cliente está assim sendo exigente, ele está observando os detalhes, porque sim, você deixou uma marca, você deixou uma assinatura. Toda vez que ele senta com você e faz uma barba, você literalmente cria uma assinatura e você oferece uma certa experiência. Rafa, como assim assinatura? Não estou entendendo. Vocês vão entender comigo, por isso que é importante. Até, ó, isso aqui faz parte da assinatura, certo? Então, aqui eu vou explicar para vocês exatamente o que vocês devem fazer, principalmente se você é iniciante. Por quê? Porque tem como você se destacar muito rápido no mercado. Afinal, muitos barbeiros hoje só tem 2 produtos na bancada, 3. Os realmente diferenciados, os que pensam fora da caixa, é quando ele tem 4, 5, 6, 7 e aí em diante. Tranquilo? Então, aqui você tem que entender que uma experiência encantadora é quando realmente criamos uma assinatura. Quando o cliente ele sai da nossa barbearia, só que ele vai lá falar para os amigos, pô, cara, vai lá fazer a barba lá, porque o cara usa produto tal, a toalha quente tem tal. Vocês estão me entendendo aí agora? Então, essa experiência eu vou te ajudar para você aí alavancar e realmente ter um resultado muito mais rápido, tá bom? E qual é realmente a diferença, né, entre o barbeiro que investe e o barbeiro que não investe nesse tipo de serviço? Só para resumir aqui logo e também agregar com conteúdo, vamos imaginar que temos 3 tipos de barba: barba express, barba assinatura da casa e a barba terapia, tá bom? Barba express já tá dizendo, né, algo rápido. Barba assinatura da casa, isso meio que dá aquela cereja do bolo que ele tem alguma coisa ali que eles têm algum toque. E a barba terapia normalmente é mais para você que quer fazer uma barba e também uma limpeza de pele um pouquinho, né, onde envolve os dois, né, um de cada aí. Então acaba que a barba terapia ela sai um pouquinho da barba e também foca na limpeza de pele, onde a gente usa aquela máscara e tal. Enfim, o que é que eu quero dizer? Para cada serviço desse, você consegue oferecer uma experiência encantadora. Não importa se é barba express, não importa se é barba assinatura da casa e não importa se é a barboterapia. Só que o que é que acontece? Muitos barbeiros não têm o padrão, eles oferecem só um tipo de serviço. E esse barbeiro que só oferece um tipo de serviço é aquele barbeiro que realmente ele não vai muito longe. Desculpa da maneira que eu vou falar, certo? O que eu estou dizendo não vai muito longe é porque o cliente ele observa que você não investe nele. Pô, imagina aí, tu senta na tua cadeira, faz-se conta que tu é cliente. Senta na tua cadeira da sua bancada e olha para a bancada por, sei lá, 15 a 30 minutos. Realmente vai ter que sentar na cadeira e passar esse tempo lá. Por que eu estou falando isso? Porque, mano, é o tempo que o cliente vai gastar ali olhando para sua bancada. Então, se tu senta ali na bancada 15 minutos, aí tu tá olhando, cara, só tem umas maquinazinhas e um produto rei, sei lá, máscara ali. Macho, não vai. Não vai. Vocês têm que entender. O barbeiro que ele investe, certo? Na experiência, ele se destaca. E se você é iniciante conseguir realmente pegar essa dica de ouro que eu vou compartilhar aqui, certo? Eu posso lhe dar 100% de certeza que
você vai se destacar. Você pode trabalhar do lado de um cara que não tem sei quanto tempo no mercado. A sua experiência será surreal. E isso eu vou revelar tudo aqui, como eu falei, até compartilhar aqui um pouquinho do Vic aqui, certo? Para vocês, uma dica muito, muito valiosa, tá bom? Então, certo? Eu quero que vocês acompanhem comigo. A primeira coisa que vamos falar é porque eu devo investir tempo e dinheiro, certo? Para criar uma boa experiência durante o serviço de barba. Cara, você tem que entender que experiência é tudo. Você deixa a sua marca. Então, exemplo aqui, vou dar muito rápido. Muitos barbeiros acabam fazendo a questão da toalha quente. Muitos barbeiros aplicam a toalha quente. Porém, às vezes a lavanderia não tem aquele cheirozinho de limpeza e tal. E alguns barbeiros já utilizam fragrância para toalha. Outros barbeiros utilizam até Vick. Depois ainda vou falar sobre isso. Certo? Mas o que eu estou querendo te dizer é, se no caso você não fizer, sabe o que acontece? A sua agenda vai acabar caindo. Porque o barbeiro que ele não investe no cliente, o cliente também é obrigatório de sentar na sua cadeira, não. Como é que eu vou, por que eu vou sentar na sua cadeira se eu noto que você tem 1 ou 2 produtos e o barbeiro do lado tem 5, 7? Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, vocês têm que entender isso, cara. O cliente, ele vai sentar na sua bancada ali por 15 a 35 minutos lhe julgando ali, cara. Cara, esse cara aqui, qual é a máquina dele? Quais os produtos aqui que ele vai usar em mim? Ele tá ali, ó, ele tá ali curioso. Então, por isso você tem que investir. E se você não investir em produtos, certo, em bar, provavelmente vai ficar para trás. Porque, pô, imagina você gostaria? Me fala a verdade, se você sentar nessa cadeira com 2 produtos, você vai se sentir importante? Acredito que não, né? Então, por onde começar? Por onde realmente começar a investir em produtos? Tá? Eu sempre falo que às vezes, cara, você tem que investir em produtos que faz a diferença, que o cliente observa e ele nota. Rafa, como assim o cliente nota? Muitas vezes o barbeiro mesmo, ele pega os produtos e vai explicando ali ao cliente e tal. Eu costumo dizer que tem 2 coisas que você pode abrir portas para vendas e você pode ser também lembrado. E o que é isso? Todo mundo conhece Balm, né? Balm, ele é um produto, né, que você utiliza na barba para deixar a barba mais macia, né, disciplinada e tudo. Normalmente utilizado muito em barbas que são ásperas, tipo a minha aqui. Então o que é que eu costumo dizer? Aquele cliente sentou na sua cadeira. Aí onde você começar a barba, olha só o que é experiência, tá? Você vai chegar e vai dizer, e aí, seu Carlos, tudo bem, cara? Tô notando tua barba aqui tá áspera, né, cara? Pega um pouquinho desse produto aqui, ó, aplica na tua barba. Aí ele vai aplicar na barba lá e ele vai sentir que a barba ficou macia. Aí você confirma com ele isso. Opa, seu Carlos, tudo bem? Sua barba ficou macia? Tá vendo que não tá mais áspera? Opa, tô sim. Então, desse produto aí, vamos falar mais depois no final do atendimento. Qualquer coisa você pode até adquirir. Nunca falo sobre preço, nunca queira vender logo. Mostre os benefícios. Mostre por quê, certo? Ele precisa daquele produto. E a questão do Vick, pessoal, na toalha quente, é uma arma poderosíssima. Por quê? É aí onde você realmente cria uma marca, né? Onde você se torna ser lembrado. Olha só como é que é a nossa mente, tá bom? Vamos imaginar que a gente tem um cliente ali, sei lá, o seu Daniel, e o seu Daniel faz a barba comigo, e eu apliquei o Vick na toalha quente aqui pela parte de fora e tal. E ele notou, ele observou que tem um Vick, ou então até chegou a comentar, cara, cheirinho de Vick, ok? Até aí comigo, né? Mas vamos dizer que o seu Daniel foi lá na barbearia na esquina, cara. E aí assim que chegou lá, fez a toalha quente, ele esperando o Vick. Aí o que é que você acha? O que é que ele tá pensando? Pô, esse barbeiro não investe em mim. Esse barbeiro não investe na bancada dele para me valorizar. Eu vou voltar lá pro cara do Vick. Então você pegou aí o macete? Você tem que investir, cara, em produtos que você vai ser lembrado.
Tem um produto que eu vou falar aqui em breve, que ele é um dos maiores destaques agora que está tendo no mercado. Afinal, ele cria uma experiência única ao cliente. Se você ficar comigo até o final dessa aula aqui, você vai ter acesso, certo, a esse tipo de produto, tá bom? Então, pessoal, agora só para vocês ficar claro, eu vou falar sobre uma sequência aqui de produtos que eu acho que recomendo você ter na sua bancada, até para organizar certo tipo de padrão. Então, tipo assim, agora sim será aquela hora que eu quero que você anote aí no papel e caneta, tá bom? Porque eu acredito, se você passar por isso, você vai oferecer ao cliente uma sensação incrível, certo? Realmente uma experiência encantadora e vai fazer toda a diferença. Então, já pega esses 5 produtos que eu vou falar para vocês, tá bom? Primeiro, balme. Por que o balme? Lembra, voltando a falar da questão da venda, certo? Lembrando, a maioria dos clientes tem uma barba áspera. O balme ele vai conseguir o cliente notar a diferença e vai observar que ele precisa daquele produto diariamente. Isso abre venda, tá bom? Segundo produto, você pode utilizar uma fragrância para toalha ou Vick. E você pode colocar na toalha quente. Isso vai criar um legado. Lembrando que fragrância para toalha você pode ficar mudando. O ideal é que você mantenha naquele mesmo cheiro, certo? Assim, para criar um padrão, tá ok? Então, pessoal, o terceiro produto para a gente manter o padrão nessa bancada, eu recomendo vocês ter 5 aí na bancada. Eu acho que 5 é um número bem legal, certo? E acaba destacando também, não deixa aquela bancada muito crua, certo? O terceiro produto, pessoal, é shaving gel. Certo? O que é shaving gel, Rafa? Shaving gel vai ser aquele produto que você vai deslizar a lâmina, só que eu recomendo ser transparente e mentolado, certo? Lembra da sensação, o cliente está sentindo aquele produto, certo? Então, primeiro temos balme, segundo temos Vick ou fragrância para toalha, terceiro temos shaving gel. Shaving gel é o produto que você vai deslizar a lâmina. A única coisa que eu peço é que tenha uma sensação mentolado, tá bom? Lembre sempre que quanto mais mentolado, melhor. E uma dica muito importante falando sobre o shaving gel é toda vez que você colocar um shaving gel, é muito importante, ó, ele não cair, ó. Observem, ó, ele não cai, certo? Isso vai te dar uma durabilidade, certo? Bem maior e tenta ficar assim, ó, por no mínimo aí uns 15 segundos. Assim você observa se o produto realmente vale a pena ou não, tá? Isso é uma dica muito importante sobre o shaving gel, tá ok? E agora o próximo produto que eu vou falar, assim, é um produto que eu recomendo ter na sua bancada, afinal, queira ou não, muitos clientes, né, amam esse tipo de produto, principalmente um cara com uma barba bem maior, que é o óleo, certo? O óleo para barba, eu quero que vocês entendam uma coisa também muito importante. Uma dica que eu posso te dar aqui que vai sim também aumentar as tuas vendas. A questão do óleo, pessoal, muitos barbeiros usam, né, para desembaraçar uma barba do cliente ou até o mesmo cliente usa em casa para desembaraçar. Mas primeira observação, se o cliente trabalha no sol, recomende ele a não utilizar durante o sol. Lembra, rosto oleoso, cria espinha, blá, 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 certo? Agora, você tem que também entender, que o cliente está usando perfume. Então, ou pode ser o balme, ou pode ser o óleo. Você tem que entender que ali, antes de eu aplicar, o ideal também é que se eu puder ter uma variação entre madeirado e o mais suave, né, ou então mentolado, que eu faça isso, né, antes de eu aplicar o produto. E aí, meu amigo, tudo bem, cara? Sou o Daniel, você gosta no dia a dia, você usa mais perfume madeirado ou suave? Aí ele vai dizer madeirado. Então, o ideal é que eu aplique ali um óleo que seja com cheiro madeirado. Eu noto que muitas pessoas erram nisso aí, porque acaba que o óleo fica bem na barba mesmo, né? Bem aqui, né, cara? Então, assim, acaba que fazendo isso, mano, a fragrância, né, do produto fica muito exposto, principalmente quando for dar um beijo ali em alguém, encostar em alguém. Então, assim, sempre identifica qual é a fragrância, certo, que o seu cliente normalmente mais gosta, tá bom? Fazendo isso, você sabe exatamente qual produto você vai aplicar. E se você não tiver aquela fragrância daquele produto, eu até recomendo não aplicar, afinal vai ficar um diverso tipo de fragrâncias aí, e isso eu não acho interessante, certo? E para finalizar, o último produto que você tem que ter, e realmente isso aí eu posso dizer que se você souber utilizar o secador, normalmente dá uma sensação bem legal, pessoal, que é a loção pós-barba.
A loção pós-barba você também quer que ela dá uma sensação mentolada. E se ela estiver dando a sensação mentolada, é só você pegar o secador, aplicar um pouquinho mais perto, como se fosse uma palma de distância, coloca no frio e aí você vai dar uma sensação bem refrescante para o seu cliente. Então, se você não sabe quais os produtos você deve investir logo de início para ter realmente oferecer uma experiência encantadora, já coloca aí comigo, ó, Balm, Shaving Gel, fragrância para toalha ou Vic, Shaving Gel, óleo e loção pós-barba, certo? E loção pós-barba. Se eu fosse seguir os padrões de como utilizar cada produto, primeiramente eu aplicaria o Balm para iniciar uma porta de venda, de fato, ele entrar num acordo com o cliente se ele realmente nota a diferença ou não com aquele produto. Shaving Gel seria mais para barba express, você vai desenhar muito com linhas, né? E aí onde a fragrância para toalha ou Vic entra na barba assinatura da casa, onde você vai trabalhar com a toalha quente. Então o Shaving Gel é mais utilizado, certo? Na barba express, junto com a loção pós-barba, né? Afinal, você vai passar a lâmina e jogar a loção. Mas mesmo só, se você tiver esses 5 produtos, até na barba express você consegue oferecer uma experiência. Porque o shaving gel é mentolado, a loção pós-barba é mentolada. Entendeu? Então, assim, tudo é sobre experiência, cara. Não é só pegar o produto e aplicar o produto de qualquer jeito no cliente. Entendeu? O cliente tem que observar que ele está sendo valorizado, que ele está sendo cuidado. Pessoal, para bater o martelo aqui agora, vocês vão ter acesso exatamente qual a receita que eu utilizo para fazer, né, e dar essa experiência encantadora aos meus clientes, tá bom? Vamos falar então sobre a Barba Express. A Barba Express é uma barba rápida, porém, a maioria dos barbeiros pecam, cara, na Barba Express porque já deita o cliente. E aí o cliente fica lá ansioso. O que esse cara tá fazendo com a minha barba? Meu Deus, será que ele tá comendo demais? Cara, vai fazer modelar uma barba, deixa esse cliente sentado. Mostra ele que você está trabalhando, qual é as linhas que você está trabalhando. E aí, depois que você modelou toda aquela barba ali com a máquina de acabamento, aí sim você vai deitar o cliente e começa a investir naqueles produtos. Você vai aplicar um shaving gel e depois você vai aplicar uma loção pós-barba. É só importante lembrar que a Barba Express, cara, ela é para evitar a lâmina, certo? Porque já está dizendo express. Então, o que você puder fazer primeiro com a shave e depois finaliza um toquezinho final com a lâmina, ok. Mas lembra, barba express ser coisa rápida, porém mantendo a experiência encantadora. E agora a assinatura da casa. Aí agora a assinatura da casa a gente também vai entrar naqueles produtos lá que a gente falou, tá bom? Então, normalmente, quando eu sei que o cara gosta de fazer, né, todo o tratamento ali da barba da casa, eu sei que ele tem aquele disponível ali de 35 a 40 minutos. Então, eu já começo explicando aqueles lances lá do Balm, faço ele todo o pezinho lá da barba dele lá sentado. Quando for lâmina, eu vou deitar e aí sim, pessoal, começa o tratamento, né? Onde eu posso aplicar até um esfoliante também, certo? Antes de colocar aquela toalha quente no rosto. Tá? Lembrando da toalha quente, eu aplico ali o Vic, aplico uma fragrância para toalha, para ele garantir que eu estou investindo nele, ele sabe os produtos que estão sendo aplicados ali. Ele queira ou não, o Vic, pode parecer até uma besteira, ele pode estar deitado relembrando a última vez que ele utilizou isso aqui, ó. Pode ser uma besteira isso. E depois, assim que ele, né, eu tirar aquela toalha quente, eu vou aplicar o shaving gel, vou passar toda a lâmina naquela barba. Depois do shaving gel, vou aplicar uma loção pós-barba com o secador para deixar mais mentolado. E aí sim posso aplicar, né, um balme. Se for uma barba grande, eu aplico um óleo. Só que muito interessante, né, lembrando falar sobre o balme e o óleo, de você identificar a fragrância que normalmente o seu cliente costuma utilizar. Isso pode abrir sim mais uma porta de venda. Porque afinal, se você tiver um balme madeirado e um óleo madeirado, tu acha que ele gosta de madeirado, tu acha que ele vai na recepção e comprar de outra fragrância? Não. Então, soldado, é só prestar atenção naqueles detalhes. Entendeu? E aí, certo, você tem que entender que você fazendo tudo isso, cara, vai ser uma experiência e você vai criar uma assinatura. Quando essa assinatura está criada, você tem que manter padrão. Isso é o que eu chamo de fala. Padronizar
a sequência dos passo a passo e tudo é muito importante, de acordo com como a gente falou. Tranquilo? Então, na barbaterapia não é muito meu foco. Por que não? Cara, na barbaterapia, eu não vou mentir para vocês. Eu não gosto de alisar muito, eu gosto de oferecer uma experiência. E a barbaterapia envolve toda aquela ozônio, limpeza de pele. Alguns profissionais já estão levando para outro nível, estão realmente passando aquele ferrozinho, tirando os cravos e tal. Eu acho muito interessante, só que lembra que eu falei com o tempo? Tudo é tempo, mano. Tudo é tempo. Pô, uma barba express, eu acredito que eu faço umas 5 barbas express no tempo de uma barbaterapia. Ou talvez até 6. Então, assim, você tem que entender muito bem o seu público, o seu nicho. Certo? Se você faz uma barbaterapia, seu ticket está lá em cima, ótimo, lindo. Agora, pô, fazer uma barbaterapia, né, vamos dizer, em mais comunidade, bairro, onde teu trabalho não é valorizado, tu perde muito tempo naquilo. E aí, normalmente, isso aí não é interessante. Entendeu? Então, assim, quando você decide oferecer uma barba encantadora, uma experiência encantadora para o seu cliente, acaba você ter que lembrar de cada detalhe. Cada detalhe tem um gatilho mental. Como eu falei do Vic. Entendeu? Vou dar outro exemplo aqui de um gatilho mental. A maioria dos clientes, eles acabam dormindo durante o serviço de barba. Talvez for um cara com a mão bem leve. Aí o cara tá lá. Como é que tu vai acordar? Tu vai bater nesse cara? E aí, meu irmão, acorda. Então, como é que eu faria com a educação? A loção pós-barba. Se eu pegar a loção pós-barba, ó, e pegar o secador, ele vai ser assim, ó. Eita, meu Deus! Entendeu? Por quê? Porque vai estar muito gelado. E aí você vai acordar ele, só que você vai acordar ele de uma experiência bem legal, uma experiência encantadora. E é isso que eu quis demonstrar nesse vídeo, mano. Quando você oferece uma experiência encantadora, você vai aumentar a sua clientela e ponto final. Não tem segredo. E é tão simples que se torna difícil. Então, só para resumir, pessoal, certo? Não seja aquele barbeiro que só tem 1 ou 2 produtos. Isso não vai aumentar a sua clientela, isso não vai te trazer mais clientes, pelo contrário. Todo mundo vai dizer que tu é muito pão duro. Então, se você quiser oferecer uma experiência encantadora, tenta trabalhar com no mínimo 5 produtos. E aí, né, volta um pouquinho esse vídeo aqui, se você precisa relembrar quais são esses 5 produtos. Mas eu acho sim que o balme, shave em gel, Vick ou então fragrância para toalha, óleo e loção pós-barba, sim, são o cargo-chefe. Eu vou estar dando uma dica para vocês aqui logo, certo? Que depois que eu venho aplicando isso, vem fazendo muita diferença. Só que também tem clientes que não gostam. Então você tem que entender isso aí, tá bom? Não sei se vocês já aplicaram uma loção pós-barba, que a gente chama aftershave, né? Que é um favorecente. Na hora que você aplica, fica só um estralozinho. Cara, eu vou te falar aqui. É a melhor experiência que tu pode oferecer ao teu cliente, macho. Os clientes ficam assim, ó, meu Deus, que é isso aí, cara? Então, tipo assim, isso é uma experiência encantadora. É você investir no produto, porque o produto tem toda uma história. Né? Ele tem todas aquelas sensações que o cliente vai sentir. Uma coisa também muito massa, eu acredito que vocês até já viram, uma pistolazinha que você pode colocar a loção pós-barba lá, ó. E só de aplicar aquela pistola, o cliente mesmo pode estar até gravando. Ei, cara, que produto é esse? Ei, cara, que massa essa forma. Então, uma experiência encantadora durante uma barba, cara, você vai ter que sim criar uma certa criatividade, você vai ter que criar, né, uma criatividade aí onde você vai se tornar sua assinatura, e essa assinatura você tem que manter padrão se você quer ter sucesso. Se você quiser aumentar a clientela. Tá bom? Então, só para resumir, galera, por favor, sigam nossas redes sociais. Se você ficou com alguma dúvida nesse vídeo que você aí quer que eu reforce, não esqueça de comentar nos comentários, tá bom? Muito importante vocês se inscrever, ligar o sininho, tá bom? Afinal, queira ou não, aqui, certo? Vocês observam que eu passo conteúdo real.
certo? São 18 anos no campo de batalha, galera. Não são 3 anos, 4 anos, 5 anos, são 18. E 18 viver no mundo internacional da barbearia. Agora vem o segredo. O segredo que eu vou compartilhar com vocês, cara, literalmente eu posso te dizer que é a razão de minha cartela aumentar e aumentar e aumentar a cada ano, porque isso aí é um jogo, é uma estratégia única e ela funciona, e quando você aplica, meu amigo, já era. Já era, é muito massa essa técnica. Então assim, prestem bem atenção no que eu vou falar agora, tá bom? Porque eu acredito que muitos de vocês, Rafa, e como eu ofereço essa experiência? Qual a melhor hora para eu oferecer essa experiência? Lembra que, como eu lhe falei, os 5 passos, certo? E para você oferecer essa experiência, eu costumo dizer que é igual o jogo da dama, certo? O jogo da dama, não vou falar aqui muito, mas você dá uma peça para comer 2. Então imagina só você ter um cliente que tem um potencial gigantesco. E você nota que ele não faz a barba, que ele não é aquele cara vaidoso com a barba, mas ele tem um grande potencial. E aí é nesse cliente, certo? Se você notar, você vai, e aí, seu Carlos, tudo bem, cara? Fazer seu cabelo? Pai, como é que tá seu tempo hoje, seu Carlos? Não tá tão corrido não, Rafa. Opa, beleza, tudo bem. Então, na hora que você pegou aquilo que ele falou que não tá muito corrido, é aí. Você tem que entender que muitos barbeiros acabam fazendo barba, cabelo e barba, e é um procedimento muito demorado. Então, acaba que tu não consegue fidelizar aquele cliente, porque tem que ter a consciência que quando ele for fazer esse tipo de barba, queira ou não, ele vai demorar entre 25 a 45 minutos. Então, aqui eu vou te ensinar exatamente como, certo, tu vai utilizar esse gatilho, certo, da experiência da barba, para tu aumentar e fidelizar teus clientes, certo? Por quê? Porque, mano, se você aplicar e aplicar bem feito, você vai crescer, esse cara vai sair comentando, e aí todo mundo vai estar olhando para esse cara, que agora esse cara tem barba, e aí... Porque se tem uma coisa que todo mundo observa, meu irmão, é quando tem uma barba desleixada e uma barba arrumada. Final a imagem, certo? Então aqui, vocês comigo, eu quero que vocês entendam muito bem o que eu vou falar. Seu Davi chegou, vai fazer cabelo. Perguntei ao seu Davi como é que estava o tempo dele. Disse que não estava muito corrido. Então, cortei o cabelo dele, fiz a lavagem, voltei para a cadeira e eu cheguei e disse, seu Davi, é o seguinte, já que o senhor está muito corrido, deixa eu fazer aqui a barba aqui, só para o senhor ficar mais arrumado aqui, e eu vou dar uma treinada aqui, algo assim. Você pode falar treinar, ou então você pode falar que está desocupado. Enfim, você pode falar aí o que você quiser. O que importa é, você só consegue oferecer para tipo de clientes que estão com tempos livres. Se você oferecer essa barba, essa experiência encantadora com um cara que está aperreado, não vai funcionar. É por isso que, para você oferecer tipo de barba, assinatura da casa, que é aquela barba que as pessoas levam, barbeiros levam normalmente 35 a 45 minutos, que vai todo com aquela toalha quente, é por isso que os barbeiros já colocam lá no aplicativo, ó, 35, 45 minutos de serviço. Eles precisam de tempo. Não tem como tu oferecer uma experiência sem tempo. O cliente tem que vir relaxado. Não sei se vocês estão conseguindo me entender isso, mas quando eu entendo que eu não posso ter 1 ou 2 produtos na bancada, quando eu entendo que eu preciso sim aumentar minha cartela de clientes, e é muito mais fácil fazer isso aí com barba do que cabelo. Por quê? Porque barba aqui embaixo o cara pode vir toda semana, cara. Ele pode ficar fazendo só barba express toda semana. Ele vai amar aquele shave em gelzinho mentolado e aquela loçãozinha pós-barba no final. Ele vai amar. Só que, o que é que eu estou querendo dizer para vocês? Quando você quer aumentar a sua clientela e você consegue observar que o cliente não está na pressa e ele tem barba e tem uma grande oportunidade ali de mostrar o seu trabalho, de usar os produtos nele, valorizar o atendimento. Então, quando você observa que aquele cliente ele tem tempo disponível, aí sim é onde você aplica. E o cliente ele vai observar, cara. O cliente observa tudo, pessoal. Observa tudo. Lembrando, o cliente está de 15 a 35 minutos na cadeira de vocês. Então, assim,
A gente falou aqui exatamente sobre a questão da experiência. Eu acredito que teve muitos insights aqui que dá para vocês pegarem. E um dos maiores insights que eu falei aqui, né, que foi exatamente você investir no produtos. Depois de investir no produto, você, né, pegar aquele cliente lá que você nunca fez a barba, ver se ele está disponível com o tempo e aplica, certo? Toda a experiência, o passo a passo. Então, se você gostou desse vídeo aqui, cara, recomendo que você compartilha, comenta. Se você tem dúvida, certo? Quando o tema é barba, por favor, comenta aí embaixo, tá bom? Siga as nossas redes sociais, certo? Instagram, Barbeiro Rafael Lima. YouTube é só você colocar lá, Rafael Lima Documentary, conheça a minha história. Muito, muito importante você estar conosco nesses vídeos, afinal todos esses vídeos foram feitos para você, barbeiro iniciante, para você sim dar, né, colocar aquele carro lá na quinta, sexta marcha e sim ultrapassar alguns barbeiros que estão sim estagnados no mercado. Tem barbeiros aí que tem 10 anos no mercado e tem 3 produtos na bancada, soldado. Tá entendendo, soldado? Não dá, não dá. Então, se você deseja, certo? Aumentar sua cartela de cliente, começa a oferecer uma experiência encantadora na barba dos seus clientes. Lembrando que barba o cara pode fazer toda semana. Cabelo, máximo 10 a 15 dias, mas barba é toda semana. Tá ok? Então, até a próxima aula. Lembrando de só comentar aí no comentários o que é que você achou e não esqueça de comentar sobre a sua dificuldade. Quem sabe aí em breve já estamos subindo um novo vídeo, certo? Falando sobre esse conteúdo. Um abraço, tamo junto e até a próxima aula.